Na aula de hoje vamos falar sobre subtipos no curso GX201, utilizando a Evolution 15. Na nossa aula de hoje vamos explorar os conceitos ainda de modelagem envolvendo um objeto bastante especial, que é o objeto subtipo. Ele vai nos possibilitar a fazer alguns tratamentos no que diz respeito a múltipla referência à tabela estendida. Então vou aproveitar na aula de hoje e falar sobre o conceito de tabela base e tabela estendida para debater esse assunto, a múltipla referência à tabela estendida. Temos o conceito também de generalização e especialização e o subtipo que nos resolve uma questão de recursividade, que é o autorrelacionamento lá no modelo de banco de dados. Veremos situações bastante interessantes no que diz respeito à estratégia de modelagem. Mas antes de entrarmos nessa aula, faltou um assunto pendente da aula de ontem. E qual é? Faltou visualizarmos a fórmula serial e a fórmula update. São fórmulas bastante interessantes, Especialmente a serial, ela é bastante interessante da gente entender. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso GeneXus e vamos tratar dessa fórmula. Antes, vou passar um determinado problema aqui, que diz respeito à nota fiscal. Bom, algumas situações é interessante, na verdade, o próprio cliente solicita de ter um determinado valor aqui incrementável, autoincremento, sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, representando os itens, cada item representado por um valor. Tá? E uma outra determinada situação que poderíamos ter, dependendo do como trabalha a organização, é a informação aqui, um caixa de mercado, eles não ficam contando os produtos, isso é um fato, Eles vão passando pelo leitor de código de barras cada um dos produtos. E com esse cenário que foi construído, isso não é possível. Vamos alterar esse modelo e vou aproveitar e já apresento a regra serial a vocês. E de certa forma é bastante simples. Tá? O produto ID aqui não será mais chave primária, direito do mouse, Toggle Key. Isso é um fato. Agora vamos adicionar mais um valor aqui, ponto final, nota fiscal, produto com seu identificador. Esse valor será a chave primária. Só um alerta, sempre o atributo ou do primeiro nível da transação ou do segundo nível da transação, nesse caso o segundo nível, deverá ser o primeiro valor aqui. Ok? Então, Ctrl seta para cima. Ele será o nosso primeiro valor, que é a chave primária, nesse nível. Ok, esse valor será a chave primária. Bom, para utilizar a regra serial, vamos precisar de um atributo auxiliar. Vamos colocar um nome aqui. Nota fiscal, pode ser último valor, um valor qualquer, um valor inteiro qualquer. Um valor numérico. Eu não quero que esse valor seja exibido no formulário. Portanto, Show in Default Forms será desmarcado. Bom, como que utilizamos a regra serial? Ela é bastante simples a utilização. Rules, regra serial. Aqui nos indica o atributo que será serializado. Qual o nome dele mesmo? Nota fiscal produto ID. Qual o valor? Onde ele armazenará o último valor? Nota fiscal último valor. E será serializado de 1 em 1. Tá? São os passos aqui. Então ele contém esses argumentos, Atributo 1, atributo 2 e os passos. Será serializado de 1 em 1.
Vamos ver o funcionamento disso? Vou aproveitar e já deixar read only também. No accept, nota fiscal último valor, nota fiscal produto ID. Bom, ele nos emite alguns alertas aqui, né, que o auto number do segundo nível será ignorado, ok? Sempre de fato será ignorado no segundo nível o auto number. O processo de reorganização contém 2 novos atributos, né? Estamos alterando o nosso modelo. Isso aqui envolve uma alteração no modelo, né? Ok, vamos ver as alterações então. Em nota fiscal, vamos acrescentar alguns produtos aqui. O arroz. Observem já o atributo sendo serializado, né? E um outro valor. Feijão aqui. Ele aplica um valor sequencial, né? Vocês observaram isso. Tá. Essa é a regra Serial. Bom, eu quero acrescentar novamente o arroz. Isso é possível? Sim. Que deu estoque suficiente, né? Ok? Essa é a possibilidade de utilização da regra Serial, então. Eu consigo agregar demais, os mesmos produtos, né? Eu digo o arroz mais de uma vez, enfim. Como o mercado de fato trabalha, a maioria dos mercados, pelo menos que eu vejo por aí. É uma situação válida isso. Podemos resolver essa questão com a regra Serial também, serialização. Tudo bem? É uma regra bastante útil, portanto. Ela é só aplicada no segundo nível da transação. Tá? Essa regra de serialização. Por que não poderia aplicar no primeiro nível para primary key, por exemplo, né? Pelo fato dele ser auto-incremento, auto-number. Dependendo do banco de dados que vocês trabalham, né? Se for o SQL Server, é o Identity. Se for o MySQL, por exemplo, é o auto-increment. Se eu não me engano, são esses valores que determinam lá no banco de dados. E aqui é a propriedade auto-number, marcada como true, para a chave primária. No segundo nível da transação, isso será ignorado, esse auto-number. Portanto, podemos usar a regra Serial. Ok. Bom, outra regra que ficou faltando é a regra update. Como podemos usar a regra update? Vamos aqui para a nossa transação de cidade. Cidade ID, cidade nome, país ID, país nome. Temos um atributo inferido aqui, ou seja, ele pertence a outra cidade. Como que poderíamos utilizar então? Regra update, tá? E o atributo que vamos atualizar, país nome. Esse país nome será atualizado. Observem, estamos em qual transação? De cidade. Estamos atualizando um atributo inferido. Mediante a regra update, isso é possível. Vamos executar.
Vamos lá então, cadê o webpainel? Nota fiscal. Cidade. Cidade, uma cidade qualquer, Rio de Janeiro. Nem sei se eu tenho essa cidade aqui. Vamos acrescentar um determinado valor. Eu acabei apagando o valor de país, né? Vamos acrescentar o país novamente. Brasil. Cidade, Rio de Janeiro. Pertence ao Brasil. Tá. Foi definido errado lá. Tudo bem. Esqueci de definir com auto incremento, auto number, tá, pessoal? Por isso que trouxe zero aqui. Tudo bem, não vamos alterar por enquanto. É interessante a gente definir, então, o auto number para acrescentar, né, de forma automática a chave primária. Para definir a chave primária de forma automática. Mas observe a regra síria, como ela se comporta. Ela trouxe o Brasil aqui. Tá? Eu consigo fazer a edição dessa informação. Brasil com Z. E ela reflete na outra tabela? De fato, sim. Tá? Ela será refletida na outra tabela. Vamos lá para a tabela de país. Brasil com Z aqui. Ok? Bacana nessa regra, bastante interessante. Bom, agora vamos avançar para o nosso subtipo, tá, pessoal? Algumas questões que envolvem exemplos eu até prefiro passar em outro momento, tá? Ou no final da aula, ok? Para dar sequência na nossa apresentação. Eu vou guardar cada pergunta que envolve determinados exemplos e a gente faz após as 11h59, ok? Vamos lá então. Hoje veremos esse objeto bastante interessante. Infelizmente o pessoal da comunidade de Genexus explora pouco, mas ele é muito útil, que é o objeto subtipo, né? E a gente consegue tratar algumas situações. O subtipo, esse objeto permite, de fato, mudar, né, colocar um apelido para um atributo, ou seja, denominar certo atributo com nome diferente. Você dá um nome diferente para o atributo, ok? Ele resolve algumas situações bastante específicas, dentre elas a múltipla referência, relacionamentos especialistas também, e transações especializadas, enfim, são algumas situações bastante interessantes que a gente utiliza o subtipo. Bom, primeira questão é a múltipla referência. Vamos ver como resolvemos isso. Aqui o Genexus estabelece as relações através dos seus nomes. Já vimos isso, né? O relacionamento entre transações, né, é mediante o uso dos atributos com o mesmo nome. Se eu definir um atributo como primary key e esse mesmo atributo eu utilizo em outra transação, o Genexus entende que haverá um relacionamento, né? E será uma foreign key. Com o subtipo isso muda um pouquinho, porque a gente consegue estabelecer nomes diferentes que correspondem ao mesmo conceito. Mas a gente utiliza para resolver determinadas situações. Em alguns casos, é a questão da múltipla referência, especialização de um nível e o recursivo. Vamos ver o primeiro caso, que é a múltipla referência. Tá? Posso até usar esse exemplo aqui entre cidades e reserva. Eu até prefiro criar lá e vou mostrar o problema inicial e como resolver esse problema. Cidade, já temos a transação lá, né, pessoal? Nossa transação de cidade. Subiu a barra aqui por conta da apresentação. Bom, temos a nossa cidade aqui. Ok? Vou criar uma transação de reserva. Ctrl N, transação reserva. Reserva com seu identificador, tá? ID. Bom, o que mais que temos reserva? Reserva a data da reserva. A cidade de origem, né?
A reserva ocorre da seguinte forma: cidade-origem e cidade-destino. Bom, vamos imaginar que essa seja a cidade de origem. Cidade ID, cidade nome. Ok, e vamos imaginar que essa aqui seja a cidade de destino. Cidade ID, já temos um problema. A transação não aceita atributos duplicados, como vocês podem ver. Poderíamos resolver com uma solução paliativa, né? Paliativa, alterando o nome do atributo. Cidade, destino, ID. Resolveu? Parcialmente, sim. Alguém pode me dizer o problema que vai ocorrer com essa solução paliativa? Né? Aqui é a cidade de origem, aqui é a cidade de destino. Qual situação paliativa? Ele perde totalmente, né, a checagem de integridade referencial. Ele não fará checagem de integridade contra a tabela de cidade. Bom, poderíamos resolver de algumas formas, né, isso, mas vamos resolver a forma mais adequada é usando objeto subtipo. Eu vou manter esse daqui, eu vou considerar que essa seja a cidade de origem, ok? E vou criar um subtipo para a cidade de destino. Vamos lá então. É um objeto, tá? Ctrl N, subtype group, o nome desse objeto. Exatamente esse aqui. E vou chamá-lo de cidade destino. Exatamente com esse nome aqui, cidade destino. Bom, usamos a mesma forma de criar a transação, cidade destino, ponto final, né? ID, com seu identificador. Essa aqui é a descrição do atributo. E o mais importante de tudo é o supertype. Tá? Qual o supertipo dele? Cidade com seu identificador. Da mesma forma, fazemos com o nome. Cidade destino, nome. Cidade destino, nome. Qual é o supertype? Cidade, nome. Observem, nome aqui. Né? Observem que a gente está colocando uma espécie de apelido para o atributo. Né? A gente alterou o nome do atributo, mas a checagem de integridade referencial será contra a tabela de cidade. Né? Mediante o uso do supertype aqui. Bastante interessante esse cenário. Vamos então novamente em reserva e a gente consegue resolver isso. Cidade, destino com seu identificador. O S nos sinaliza que é um supertype. Cidade, destino, nome. O S nos sinaliza que é um supertype. Quando eu salvo aqui, ele terá as imagens definitivas, né? Campo inferido e foreign key. Setinha para cima nos sinaliza que é uma foreign key. Setinha para baixo é um campo inferido. Alteramos o nome do atributo? Alteramos, mas toda a checagem será feita contra a tabela de cidade. Porque utilizamos um subtipo. O subtipo faz referência, na verdade, ao atributo real da tabela. Né? A gente só está alterando o nome do atributo. E é isso aqui. Bom, Run Develop Menu. Gostaria que vocês observassem o Create Table aqui, né? O que ele nos fez? Cidade ID, cidade destino ID. Dois atributos com nomes diferentes. Aqui a questão da primary key, mas observem a restrição de chave estrangeira, a constraint, né, da foreign key. Cidade destino ID, o nome da foreign key. Mas com quem que ele faz referência, pessoal? Com a tabela de cidade. E o atributo cidade ID. Tá? Então toda a checagem será feita contra a tabela de cidade. Organize. O output é bastante válido aqui, né?
Executamos aqui. Bom, reserva, nossa transação de reserva, uma data qualquer, né, da reserva. Qual cidade de origem? Acho que só temos uma cidade, já temos várias. São Paulo. Qual a cidade de origem, de destino? Por exemplo, Rio de Janeiro. Fantástico isso, né, pessoal? A gente consegue criar modelos mais interessantes mediante esse uso de objeto, que é o subtipo. Ok? Bom, resolvemos a primeira situação. A primeira situação é a múltipla referência, né, que a gente resolve com o uso do subtipo. Uma outra situação que é difícil de visualizar no momento da construção do modelo é a múltipla referência à tabela estendida. Geralmente a gente visualiza depois. Essa explicação vai ser bastante interessante, que a gente vai entrar no conceito de tabela base estendida também. Na verdade, já estamos vendo o conceito de tabela base estendida a todo momento na transação, né? Só um exemplo clássico aqui da transação. Cadê a nossa cidade novamente? Que estávamos aqui em cidade, né? Observe aqui para ele recuperar, para o Genexus recuperar a informação de país nome, eu só acrescentei o campo aqui. Numa aplicação tradicional precisaríamos de um join, né? Exatamente nesse formulário iríamos precisar de um join para buscar a informação do país. O Genexus faz isso de forma automática pelo conceito de tabela base e tabela estendida. Tabela base, o Genexus ele determina a tabela que ele vai percorrer, tá? Mediante os usos dos atributos. Tá? E a tabela vinculada a essa tabela base, ele vai recuperar as informações complementares. Ok? Vamos aqui no Paint, para ficar um pouquinho mais claro. Ou nem precisa do Paint, vamos usar o Diagram mesmo. Ctrl N, vamos com o Diagram aqui, fica mais fácil ainda de visualizar. Documentação, Diagram. Bom, cadê a cidade? Está aqui. Cadê país? Está aqui. Tá. Observe o modelo da transação, né? Na verdade, nem vou colocar transação, vou adicionar a tabela, acho que vai mais fácil ainda de visualizar. País e cidade. Ok, naquela transação, na transação de cidade, ele tem informações também do nome, país, nome, não é verdade? O Genexus faz esse acesso de forma automatizada, ou seja, isso significa que não vamos precisar programar um join manual, né? Não vamos precisar dessa situação. Mas o Genexus aqui ele aplica um conceito de tabela base, ou seja, mediante o uso dos atributos, ele determina qual que é a tabela base. A transação cidade já aponta para a tabela base de cidade, ok? Com o uso desses atributos. Observe o tipo de relacionamento aqui, N, relacionamento aqui 1, ok? E quando temos esse tipo de relação N1, exatamente nesse sentido aqui, na verdade ele apontou para a cidade, mas ele recupera algumas informações. Que informação que ele vai recuperar de país? O país nome, né? Ele recupera de forma automática. Ele faz o joins lá automático, não precisamos nos preocupar com isso. Esse é o conceito de tabela base estendida. A base, o Genexus determina mediante o uso dos atributos. Estamos trabalhando com a transação cidade, portanto a tabela base vai ser a cidade. E os atributos que estão vinculados faz parte de toda a estendida. Na verdade, a estendida é tudo isso aqui, tá, pessoal? Um único tabelaço lógico onde os registros estão relacionados. Uma tabela, entre aspas, virtual, onde os registros estão vinculados. Sempre na direção N para 1. A gente sempre vai explorar esse conceito. A todo momento vamos explorar esse conceito. Tá? Então, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui sobre cidade e View Navigation, teremos essa visão.
ele exatamente nos traz essa informação, né? Observe aqui, tabela base, cidade, e ele recupera as informações complementares em país. E quais são essas informações complementares? País 9, exatamente o nome do país. Ok? Bom, vamos voltar então para o cenário da múltipla referência à tabela estendida. E nós temos um cenário parecido aqui em português, né? Parte de venda, customer, cliente, country, país. A gente pode até utilizar a cidade aí, só não temos a figura do vendedor. Tá? Vamos trabalhar com o vendedor aqui também. Vendedor. Que está envolvido também numa venda. Transação, vendedor. Vendedor com seu identificador. Tá? Vendedor com seu nome. E aqui a cidade que ele mora, né? Cidade, ID. Cidade, nome. Da mesma forma temos o cliente. O cliente também vai morar numa cidade. Cidade, ID, cidade, nome. Ok. Temos esse modelo aqui, então, que envolve essas situações. Por enquanto tudo bem, né? Vinculamos o cliente à cidade e o vendedor à cidade, sem problema algum. Tá. Agora vamos vincular o vendedor à transação de nota fiscal. Né? Faltou essa questão aqui. Só relembrando que a nota fiscal está vinculada ao cliente. Vamos vincular ao vendedor também. Vendedor com seu identificador. Epa. E vendedor com seu nome. Ok. De fato, o vendedor faz parte da nota fiscal também, né? Vamos executar aqui. Uma boa prática é deixar o build sempre visível. As informações já estão populadas aqui nas tabelas. Espero que dê tudo certo, né? Temos uns warnings aqui que diz respeito ao vendedor, à cidade. Vamos lá. Reorganize. Processo de reorganização. Ele deu um errinho, possivelmente por questão. Vamos ver o que está ocorrendo. Processo de reorganização. Não é possível inserir um valor implícito na coluna identidade da tabela país. Ok, me lembrei desse caso. O país. Ok, o país. Estamos com um probleminha em país aqui. Creio que eu tenha esquecido de definir, no momento da reconstrução do país, o autonumber. Por algum motivo ele não gerou aqui o país como autonumber true. Mas ele está usando de fato o domínio ID, que é um autonumber true. Deixa eu só garantir isso. Então, tivemos um pequeno problema aqui. O ID está correto, está definido, autonumber true. Ok, vamos novamente aqui. Brasil, deixa eu eliminar esse valor, ele está vinculado. Esse erro não poderia ter ocorrido, tá, pessoal? Era para ter uma mensagem impedindo esse delete, tá? Esse erro não poderia ter ocorrido. Porque estamos tratando de transação. A gente fica, de certa forma, entre aspas, feliz. Opa, ele garantiu a qualidade da informação. Esse erro não poderia ter ocorrido. Deixe-me salvar esse erro e vou comunicar com o Genexus. Bom, de qualquer forma, vamos ver as cidades vinculadas aqui. São Paulo, Brasil. Eliminação inválida, ele deveria trazer essa mensagem, tá, pessoal? Eliminação inválida. Eu vou apagar de certa forma aqui o cliente que está vinculado a São Paulo.
Não, João, não incluí o país ID em outra tabela sem conteúdo. Tá? Ele, por algum motivo, ele gerou o autoincremento, aquele, ignorou o autoincremento, o país ID valor de 0. Tá? Foi aqui, ó. Eu vou reconstruir esse modelo, tá? Para não perdermos tempo. Olá, Adriana, bom dia. Vou reconstruir para a gente não perder muito tempo. Como que eu reconstruo esse modelo de banco de dados? Vou zerar de fato o Create Database Table. E vou inserir os valores novamente. Da gente não fica amarrado nessas questões aqui. Pessoal, só um instantinho, por favor. Só um instante. Pronto, agora sim. Bom dia, Adriana. Agora sim. Bom, estamos recriando o modelo aqui. Deixa eu ver se o autoincremento está funcionando para Brasil. Ok. Agora está funcionando. Brasil, Uruguai. Ele conseguiu gravar um nulo aqui, tá? Na verdade, ele ficou 0 o autoincremento. Brasil, cidade. Vamos colocar algumas cidades. São Paulo. Brasil. Nome, Rio de Janeiro. Brasil também. Vou usar essas duas cidades como modelo. Agora, cliente, vou utilizá-los tanto o André, cidade São Paulo, ele será o cliente masculino, uma data qualquer aqui. Tá? Uma rua qualquer, já vimos o funcionamento disso. Centro. Um CEP qualquer. Vamos confirmar aqui. Temos um cliente que é o André e agora temos também um vendedor. O vendedor será o Carlos. O Carlos irá morar em outra cidade, o Rio de Janeiro aqui. O João, agora que eu vi a mensagem do João, sim, exatamente, João. Isso aconteceu pelo fato que eu defini lá para não ser nula foreign key. Exatamente isso, João. Mas aconteceu algum probleminha no país ID também. Ele gravou 0 lá. Exatamente o que ocorreu. É isso mesmo. Obrigado pela participação. O vendedor, aqui incluímos o nome da cidade. Perfeito, pessoal? Agora vamos fazer uma venda, né? Uma venda para vincular. Então tem um alerta. Eu criei alguns objetos, eu defini alguns objetos após a tabela estar populada, tá, pessoal? Defini a transação de vendedor, tá? O vendedor era uma foreign key, ok? Ele estava associado à cidade, ele era uma foreign key lá em nota fiscal. E nesses casos, quando a tabela está populada, quando possível, permita um nulo, ok? Para não gerar esse problema também. Bom, vamos ao vendedor. Tá ok aqui o vendedor. Perfeito. Vamos para a nota fiscal. Agora temos um cliente de uma cidade, o André, e o vendedor de outra cidade, o Carlos. Produto
Caramba, acabei esquecendo de popular produto, né? Vou popular rapidinho o produto aqui. Senão não vai funcionar. Arroz, estoque 100. Para a data de ontem, por exemplo, ele está valendo, não sei o preço do arroz, estou chutando. O feijão aqui, estoque também 100. Para a data do dia 19, data inválida, coloquei um caractere inválido aqui, R$ 15, por exemplo. Data de ontem, confirmar. Agora sim vamos efetivar uma venda. Tá. Bom, estamos tratando o quê? De múltipla referência à tabela estendida. Ou seja, o GeneXus ele não consegue recuperar a informação correta por um modelo ambíguo que o próprio relacionamento faz. Tá. Vamos ver esse modelo ambíguo, o comportamento dele. Aqui eu estou trazendo o código 2, feijão, quero 10. Enfim, gravamos aqui. Bom, algo que vocês aprenderão com muita calma é a utilização e a construção de web panels com grid, tá, pessoal? Mas eu vou dar uma palhinha aqui nessa questão do web panel para demonstrar a problemática. Vou construir aqui um determinado painel, web panel, vou chamá-lo até de grid aqui. Ele envolve um grid. E vou adicionar alguns atributos dentro dessa grid. Então, vocês clicando aqui na toolbox, containers, grid. Esse grid é um grid de tabela base, a gente vai aprender esse conceito ainda. É um grid que envolve atributos. Ok? Então, quais valores que nós teremos aqui para esse grid de atributos? Teremos o cliente nome, por exemplo. Tá? Além do cliente, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui sobre a grid, inserte atributo ou variável. O nome da cidade que ele mora, cidade e nome. Perfeito. Direito do mouse, insert atributo variable. O vendedor, né, que participa dessa venda. A cidade que ele mora também. Novamente o cidade e nome aqui, né? Ok, só que essa cidade do vendedor. E o que eles gastaram na nota fiscal? Pode ser qualquer atributo da nota fiscal aqui. Pode ser o identificador dela, o ID e o total. 3 atributos da nota fiscal. Bom, lembrando o conceito de tabela base e tabela estendida, o GeneXus, o que ele faz? Tá? O GeneXus ele determina a tabela base mediante o uso de todos esses atributos aí. Nota fiscal data, nota fiscal ID, cidade nome, vendedor nome, a cidade nome, novamente, só que é do cliente, o cliente nome. Vamos ver o modelo aqui utilizando o diagram. Tá? Vamos usar o modelo aqui. Então temos a cidade. Se eu clicar com o botão direito, conseguimos manipular os subordinados e os superordinados. Tá? Então são subordinados de cidade, que são todos esses valores aqui. Reserva não vai entrar na minha explicação agora, porque não estou tratando de reserva. Modelo de transação. Ok. Se eu clicar aqui em cliente subordinados, temos a nota fiscal. Ótimo. E a nota fiscal está vinculada a vendedor. Vou retirar país também para não misturar as coisas. Ok. Tanto o vendedor quanto o cliente estão vinculados à cidade e ambos estão vinculados à nota fiscal. Nesse modelo, qual que é a nossa tabela base, né, nesse modelo todo? Vou salvar aqui. Qual é a tabela base nesse modelo aqui? Lembrando que a nossa transação
contém exatamente todos esses atributos. Né? Nossa transação, perdão, a nossa grid que eu acabei de construir contém o atributo que envolve o cliente nome, que envolve o vendedor nome, tá? Cliente nome aqui, perdão, né? Não aqui. Contém valores da nota fiscal, uma série de valores da nota fiscal, né? Inclusive o total. E contém valores da cidade, para ambos os casos. Bom, nesse cenário a gente consegue, o GeneXus ele faz a determinação da tabela base, mas uma dica importante, observe um relacionamento dentre essas tabelas. Olhem, N1, ok? N1, N1 novamente, tudo N1, né? N1 aqui também. Temos atributos da nota fiscal nesse cenário? Temos uma série de atributos de nota fiscal aqui na grid, né? 3 atributos da nota fiscal. O GeneXus vai determinar que a tabela base será essa aqui. O N mais, entre aspas, mais periférico. E as demais transações, vamos imaginar que sejam tabelas, vou falar em tabelas. E as demais tabelas? O GeneXus, a partir da tabela base, que é a nota fiscal, ele vai recuperar as informações complementares em cliente, posteriormente em cidade. Da mesma forma, ele vai recuperar informações complementares em vendedor. Qual a informação complementar em vendedor? Por exemplo, o nome do vendedor, a cidade que ele mora, enfim. E aqui a cidade também do vendedor. Essas são as informações complementares. Pelo conceito de tabela base estendida, eu enxergo tudo isso que vocês estão vendo como se fosse uma única tabelaça lógica. Tá? Uma tabela, entre aspas, virtual, contendo todos esses valores relacionados. Essa é a tabela estendida. Nota fiscal mais cliente mais cidade, mais vendedor. Todos esses valores, evidentemente, que relacionados. Mas temos um modelo ambíguo aí. Tá? E vou demonstrar esse modelo ambíguo agora na prática. Uma boa prática, tá, pessoal? Quando envolve acesso aos dados, todo atributo que eu adiciono em interface, em grid, significa acesso aos dados. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui e View Navigation, observem que ele nos traz. Temos um método aqui programado automaticamente pelo GeneXus, que é o load, né? Tabela base, primeira que aparece aqui, nota fiscal. Essa é a tabela base. E cidade, cliente, cidade e vendedor. Agora entramos no conceito da tabela estendida. Nota fiscal, mais cliente, mais cidade, mais vendedor, faz parte da tabela estendida. Esses demais valores diz respeito às fórmulas, tá, pessoal? Como que ele recupera o total? Como ele navega para recuperar o total, né? A nota fiscal total. Ele traz todas essas informações aqui. Bom, se eu clicar com o botão direito do mouse, aqui vamos construir essa aplicação. Vamos clicar em Run Develop Menu. Ok, vamos lá então. WebPanel Grid. Creio que vocês se recordam que o André e o Carlos, as cidades são diferentes. O André realmente é São Paulo e o Carlos mora no Rio de Janeiro. O GeneXus se perdeu para buscar essa informação pelo modelo ambíguo. Né? E temos um modelo ambíguo aqui. Ele acaba se perdendo. Qual o caminho que ele vai percorrer, né, a partir da venda? Aqui no caso está país, mas é cidade. Através da cidade do cliente ou ainda através da cidade do vendedor. Qual país que ele vai exibir na tela? Cidade que ele vai exibir na tela? Aí temos um modelo ambíguo de dados, né? Uma ambiguidade nesse modelo. E acabamos não trazendo a cidade correta aqui, né? Não trouxe a cidade correta. Isso aqui não tem muita questão de proximidade, né? Cidade-nome, mas está próximo a cliente, cidade-nome está próximo ao vendedor? Não. Temos um modelo ambíguo aí. Como resolvemos essa situação, né? Como que poderíamos resolver essa situação?
de uma forma bastante simples. Vamos lá então? Bom, temos a cidade do cliente. Eu vou deixar cliente como está, tá, pessoal? Cidade do cliente. E temos a cidade do vendedor. Vamos criar então um subtipo para isso. Subtype group. Cidade, vendedor. Cidade, vendedor com seu identificador. Sempre deveremos ter no subtype, pessoal, um valor referente à chave, tá? A chave primária da tabela que ele faça o vínculo, né? Que cidade ID. Cidade, vendedor, nome. Cidade, nome. Olha que interessante, temos sempre um valor que faz referência à primary key. Vamos alterar somente vendedor. Cidade, vendedor, nome. ID, perdão. Cidade, vendedor, nome. Já temos a imagem que faz referência ao supertype. Agora é só alterar a grid, né? Cidade do cliente, vendedor nome, cidade do vendedor. F4, acessamos as propriedades e só mudar o nome do atributo. Cidade, vendedor, nome. Vamos executar esse modelo. Vai sofrer uma alteração lá no nosso modelo, né? Estamos alterando o nome do atributo. Aqui ele nos traz uma informação que ela pode falhar a reorganização, porque contém registros. Vamos ver se vai falhar. André, obrigado pela participação. André, o subtype ele resolve determinadas situações, tá? Aqui no caso, a múltipla referência à tabela estendida. Se ocorrer esse cenário, a múltipla referência à tabela estendida, ou a múltipla referência, que é o primeiro exemplo que eu fiz, daí sim, precisamos utilizar. Senão o Genexus vai se perder. Esse aqui ele resolve uma questão do modelo ambíguo, uma ambiguidade do modelo, né? Vamos ver se ele nos trouxe a informação correta. Só que pior, pessoal, a gente vê somente quando cria o programa, quando o programa está na produção. Vocês vão falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Geralmente ocorre isso. Ok? Então, portanto, vimos duas situações específicas aí. Oi, João, nós só vimos aqui, o João teve que dar uma saída, a questão do subtipo, tá? Subtipo para resolver a questão da múltipla referência à tabela estendida. Tá? Múltipla referência à tabela estendida. Deixa eu voltar aqui, eu acabei. Tá nesse material. Quando temos um problema no modelo ambíguo de dados. Foi resolvida então essa ambiguidade no modelo de dados. Tudo bem? E eu aproveitei e já dei uma palhinha, né, do conceito de tabela base e tabela estendida. Vai amadurecendo, tá? Vai amadurecendo esse conceito de tabela base estendida a todo momento. Ok. Vamos avançar então nessa questão do subtipo ainda. Resolvemos isso. Aqui ele tem a Artec, né, o Genexus, ele nos trouxe até uma solução um pouco diferente. Eu até sugeri uma solução mais simplificada, mas vocês podem utilizar essa solução que é bastante interessante. Para cada, né, vendedor ou cliente, ele definir um subtype com todas essas informações aqui. Desde o nome do vendedor até o país ou cidade dele, cliente também. Mas eu resolvi de uma forma mais resumida, né? Só impus o valor
Aqui ele criou dois subtipos. Eu criei somente um. Isso aqui é válido também, evidentemente, né? Eu criei somente um subtipo para vincular a cidade do vendedor. De repente, isso aqui seja até uma melhor prática, fica mais organizado. Mas é uma situação válida também. Avançando um pouquinho, uma outra situação bastante interessante é a especialização de atributos. Cenário bastante comum, né? Utilizado em exemplos, em livros aí que eu vejo sobre especialização e generalização. Pessoas, professor e estudante. Esse cenário é bastante interessante. Tá? Bom, aqui temos em pessoas os dados genéricos, generalização, e aqui temos a especialização. Uma pergunta a vocês, qual tipo de relacionamento entre essas tabelas aqui? Alguém arrisca? Qual tipo de relacionamento? André, perfeito. Relacionamento 1 para 1. Tá, pessoal? A gente até se engana inicialmente na relacionamento 1 para N. Uma pessoa pode ser vários professores, uma pessoa pode ser vários estudantes. Não, a pessoa será somente um professor e pode ainda ser também, além de professor, um estudante, né? Mas um somente estudante, que é aquela pessoa, não é verdade? Eu não posso ser o professor Luiz Alexandre e posteriormente o professor Luiz Alexandre em outro registro, não, serei somente o professor naquela mesma organização. Ok? Então aqui, as pessoas, persons, são os dados comuns a professores e estudantes. Ok? E aqui são os dados especialistas ou dados próprios de professores e de estudantes. Como que podemos resolver, né? Como que podemos resolver? Vamos lá. Vamos criar uma transação de pessoa aqui. São os dados gerais, né? Pessoa. Pessoa com seu identificador. Ponto final, pessoa nome. Aqui temos uma série de informações, né? Pessoa, sexo, por exemplo. Pessoa, nascimento, data. Enfim, pode ter uma série de valores que são gerais, né? Valores comuns aqui. São os dados da generalização. Agora os dados próprios de cada situação. Tá? Bom, para a gente utilizar esse conceito de especialização e generalização, a gente utiliza o subtipo, tá, pessoal? Como que criamos então? Vamos lá. Ctrl N, subtype group. Vou chamar aqui de pessoa professor. Pessoa professor com seu identificador. E o supertype a gente faz o vínculo com a chave primária, pessoa ID. O supertype é o mais importante, tá, pessoal? Pois ele fará a checagem de toda a integridade referencial. Pessoa professor nome. Pessoa nome. Pessoa professor sexo. Aqui a gente define os dados gerais, tá? Pessoa, sexo. Aqui é pessoa nome, né? Pessoa nome. Não sei por que está trazendo errado. Meu mouse está normal. Vou digitar mesmo, não está vindo aqui não. Pessoa nome. Pessoa sexo. Por fim,
pessoa, nascimento, né? Pessoa, nascimento, data. Ok. Bom, devemos fazer a mesma situação para aluno. Um subtipo que representa todo o aluno. Os dados gerais do aluno, ou genéricos. Pessoa, aluno. Pessoa, aluno, nome. Vou definir todos primeiro aqui. Pessoa, aluno, sexo. Pessoa, aluno, nascimento. Faltou pessoa ID, né? Pessoa, aluno, ID. Pessoa ID será o primeiro valor. Ctrl C. Opa, não foi. Move Item Ups. Botão direito do mouse, Move Item Up. Ok? Possibilidade de eu definir a posição do elemento aqui. Mas o mais importante de tudo é isso. Pessoa ID. Pessoa nome. Pessoa sexo. Aqui o nascimento. Pessoa nascimento. São os dados gerais, né? Nascimento, data, ok. Definimos então o subtype, agora vamos definir as transações especialistas, né? Como que faremos então? Ctrl N, transação. Qual o nome da transação? Vamos lá então, aluno. Tá? Como que vamos definir o aluno? Pessoa, aluno, ID, exatamente esse valor da chave primária. Tá? Pessoa, aluno com seu identificador. Pessoa, aluno com seu nome, todos os dados gerais aqui, genéricos aqui. Pessoa, aluno, nascimento. Pessoa, aluno, sexo. Enfim, todos os valores. E aqui, aluno, média geral. Média geral, por exemplo, um valor qualquer aqui para média. Esse é o valor especialista, de fato. Deveremos fazer a mesma situação para professor. Ok? Vamos lá então. Ctrl N, Transaction, professor. Professor. Pessoa, professor, perdão. Pessoa, professor com seu identificador. Pessoa, professor com seu nome. Pessoa, professor com seu sexo. Pessoa, professor com o nascimento dele. Agora, na verdade, o dado especialista, né, que o professor tem que o aluno não tem. Por exemplo, salário. Professor, salário. Salário hora. Tá. Ok? Salário hora aqui do professor. Vamos executar e ver então essa questão desse tipo de modelo, né? É um modelo bastante interessante porque o relacionamento é 1 para 1. Apesar que no diagrama não mostra isso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar no diagrama aqui, no diagram, enquanto faz a reorganização. Vamos fazer a reorganização primeiro. Tá? Mas o relacionamento é 1 para 1.
Porque antes de ser chave primária, o pessoa aluno ID, que faz referência à pessoa ID, ele é uma chave estrangeira. Ou seja, ele recupera a informação lá da pessoa, né? Tanto para aluno quanto para professor. Ok? Bom, vamos ver o diagrama então. Ctrl N, Diagram. Cadê nossa pessoa? Está aqui. Direito do mouse. Vamos adicionar todos os valores subordinados. Ele não mostra o relacionamento nem em transação, né, que é 1 para 1, mas de fato ele é 1 para 1, quanto para, cadê a nossa pessoa? Tá aqui. Quanto para a tabela, né? Transação e tabela ele não mostra o relacionamento correto. Mostram para ele, só que de fato é 1 para 1. Por que 1 para 1? Por que essa questão de relacionamento 1 para 1? Esse pessoa professor ID, antes de ser primary key, ele é uma foreign key. E ele vem de onde essa foreign key? Exatamente da pessoa aqui. A mesma coisa para aluno. Pessoa aluno ID, antes de ser chave primária, ele é uma foreign key, ou seja, é a informação virada aqui. E o conceito de chave primária é que não pode ter valor repetido, não é verdade? Aqui em aluno e professor, exatamente, por isso que a relação é 1 para 1. Ok? André, no banco ele coloca todos os atributos na mesma tabela, ou seja, na tabela de pessoas. Ele cria três modelos distintos, André. Vamos até ver aqui os modelos que ele gerou. Aluno, ele gera, né, esse modelo, create table aluno, perdão, pessoa, ele gera esse modelinho aqui. Mas lá em aluno vai ter somente 2 atributos, pessoa ID e média geral, que é o atributo especialista. Da mesma forma, professor. Aluno ID, aluno média geral, né? Da mesma forma, professor, somente os atributos especialistas. Bastante interessante isso. Vamos ver o funcionamento. Vocês observaram as estratégias de modelagem, né? Que a gente consegue resolver mediante o tipo desse objeto, do subtype. A gente não fica preso à modelagem convencional, né? Então é bastante interessante. Vamos cadastrar uma pessoa. Vou usá-los como exemplo aqui. Galvez. Masculino. Vou colocar uma data qualquer aqui. E vamos adicionar também a Daniela. Sexo feminino. Uma data qualquer aqui. Bom, os dois podem ser alunos sem problema nenhum. Não graveia. Só uma coisinha, pessoal. Deixe-me ver novamente a pessoa aqui. Galvez masculino. Daniela feminino. Ok, está correta a pessoa. Professor. Interessante, né? Por que ele não recuperou as informações da outra pessoa, da Daniela? Então, código 1 aqui, Galvez, masculino, salário hora, vamos supor que seja R$50. Professor, pode ser também a Daniela. Ele trouxe a informação, está com um probleminha aqui nesse filtro só. Código 2. Está com um probleminha nesse filtro aqui. Aqui ele traz a informação correta. Salário hora, R$50 também. Vamos para aluno. Somente a Daniela também, além de ser professora, ela é aluna. Média geral tirou 7,5. Né?
Então, são algumas possibilidades bastante interessantes. Claro, a gente tem que, a priori, né, informar os dados na tabela que envolve a generalização, que é a pessoa. Bom, só um alerta, né, um parênteses bastante interessante, é que toda a checagem de integridade referencial será contra a tabela de pessoas aqui, tá? Ou seja, um determinado aluno, eu fornecer um valor aqui 100 mil, não existe pessoa aluno. Ou ainda, né, se eu for em pessoa novamente e tentar deletar, eliminação inválida. Ele faz toda a tratativa, né, com relação. Ele protege a informação, checagem de integridade referencial. Ele está protegendo a informação aqui. Ela está vinculada com outra tabela. Por isso que não deixa deletar. Bom, interessante esse modelo também. Bom, continuando com o subtipo, vimos uma série de questões, sendo a última dela a especialização e generalização de atributos, né? O subtipo recursivo também. Agora só resta, na verdade, o subtipo recursivo. Essa palavra recursividade nos dá uma certa angústia, só que veremos que é bastante simples essa questão de recursividade. Ok? Bom, recursividade, tabelas recursivas. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no modelo de dados, temos uma situação, vou tentar usar a caneta aqui, caneta, está aqui. No modelo conceitual, tanto modelo, especialmente o modelo lógico, né? Temos um modelo bastante interessante que seria esse, o autorrelacionamento ou relacionamento reflexivo. Tá? Ou autorrelacionamento ou relacionamento reflexivo. Uma tabela se relacionando com ela mesma. Aqui temos um clássico exemplo disso que está nesse material, que é o empregado e gerente. Vamos supor lá no modelo uma tabela chamada empregado. Na verdade, o gerente também é empregado, né? E como seria esse autorrelacionamento? A tabela se relacionando com ela mesma. Tá? Vamos começar a desenhar esse cenário, então, de uma tabela se relacionando com ela mesma, para criar posteriormente o subtipo recursivo? Vamos lá, então. Todo empregado, vamos partir desse princípio que todo empregado é gerente, né? Todo empregado é gerente. Ctrl N. Transação empregado. Empregado com seu identificador. Empregado com seu nome, por exemplo. Uma flagzinha indicando se ele é gerente ou não. Empregado é gerente. Tá. Podemos determinar um campo boolean aqui. E um outro atributo, né? Chamado gerente com seu identificador. Bom, aqui temos uma situação bastante específica. Tá? Bastante interessante e específica. Aqui temos a primary key, a PK. Esse campo gerente ID será uma FK, uma foreign key. Mas ele fará a checagem de integridade referencial contra qual tabela? Contra essa tabela mesma, que ele está inserido, a tabela de empregado. Ok? Fará toda a checagem de integridade referencial. Bom, como podemos determinar isso então, né? Mediante o uso do subtipo. Vamos criar um subtipo para fazer essa tratativa. Ctrl N, né? Vamos lá no nosso subtype group. Vou chamar de gerente. Mas antes de mais nada, deixa eu salvar esses valores aqui. Então,
Novamente, gerente com seu identificador. Supertype. Olha o supertipo dele. Empregado com seu identificador. Tá? Empregado com seu identificador. Gerente nome. Mesma coisa aqui, né? Empregado nome. Poderíamos ter mais valores, mas somente esses dois já é o suficiente. E onde definiremos esses valores? Exatamente aqui. Gerente ID, tá? E gerente nome. Gerente ID não mudou a imagem? Gerente ID. Agora mudou a imagem. Ok. Ele faz a checagem contra qual tabela? A própria tabela de empregado. Por isso que é um subtipo recursivo, né? É contra a própria tabela que ele faz a checagem. E a questão de integridade referencial será disparada contra a própria tabela de empregado. Só um alerta aqui. A questão do no label, aqui marquem como yes. Porque algumas pessoas não serão gerentes. Exatamente por esse motivo. No label yes aqui. Ok? Vamos gerar o nosso modelo então? Reorganização, reorganizing. Bom, vamos lá então. Cadê a nossa transação de empregado, né? Vamos supor que a Paulina, ela seja gerente, tá? Ela seja gerente geral. Não está vinculada a ninguém. Vamos supor que o José Carlos também seja gerente. Mas além de ele ser gerente, ele está vinculado a Paulina. Tá? Ele é o subgerente da empresa. O João Batista, ele é gerente? Ele não é gerente. Mas ele está vinculado diretamente a qual gerente? Ao José Carlos. O Galvez, a gente consegue tratar dessa forma, tá, pessoal? Ele é gerente? Não é gerente. Mas ele está vinculado a quem? A Paulina somente. E assim por diante, tá? A gente consegue criar esse cenário. Claro, a gente poderia até criar uma regra, acho que está até proposta aqui essa regra, né? Deve-se ingressar um gerente para o empregado, mas em qual momento? Se o valor da flagzinha for falso e for nulo a chave estrangeira. Então vamos fazer essa informação aqui, vamos definir essa regra de negócio. Release, uma regra error, deve-se informar o gerente, né? Mas quando ele for um empregado normal, se empregado é gerente, não estiver marcado, and, aquele outro atributo, gerente ID, for vazio. Com essas duas situações aqui. Vamos executar aqui para visualizar.
Vamos lá então. Novamente empregado. Vou adicionar a Daniela. Ela é gerente? Ela não é gerente, tá? Mas eu deveria adicionar com quem ela está vinculado. Deve-se informar o gerente. Agora disparou a regra de negócio aqui, definida na regra erro. Por exemplo, eu poderia até adotar um filtro aqui, trazer somente quem são gerentes, né? Nesse formulário de pesquisa aqui. Por exemplo, o João, né? Ele é gerente. Esse formulário de pesquisa, pessoal, ele é construído, é um pop-up, ele é construído no momento da definição da transação. Quando você define a transação, ele gera esse formulário também. Tá? É GX alguma coisa. Como que sabemos que formulário que é esse? Uma forma bastante simples. Se vocês clicarem em visualizar, vou dar um Ctrl O, perdão, até melhor, né? Vamos lá então. View. Work with, Ctrl J, perdão. Work with Objects. Falei Ctrl O, é outra tecla de atalho. Aqui está um pouco bagunçado, né? A definição desses objetos. Mas vamos descendo aqui. Geralmente são esses objetos. Geralmente não, são esses objetos. GX tem uma sucessão de números após o GX, né? E aqui ele define, ele fala, na verdade, qual objeto que ele faz referência, qual objeto transação. Por exemplo, selection list cidade, faz referência à cidade, a cliente, a nota fiscal. No nosso caso aqui, é o GX00KO. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse e dar um Open, vocês terão acesso a esse objeto. Ok? Aqui eu até poderia definir, né? Quero trazer somente os gerentes. F4. Vocês vão aprender ainda a manipular com grids, tá, pessoal? Por enquanto não vamos entrar em pânico. E grid, ele contém uma propriedade chamada conditions. Empregado é gerente, somente eu quero trazer os gerentes. Vamos marcar como true aqui, ponto e vírgula. Vamos executar e ver o resultado disso. João informando aqui que ele está criando um query view. Bacana esse objeto também. Query view. Prompt GX, ele não será mais salvo como ele será salvo, perdão, como prompt de usuário. Ele não sofrerá mais atualização, ok? As atualizações automáticas, assim, quando eu altero objeto transação, ele já aplica as atualizações automáticas. Mas o que o Genexus interpretou aqui? Opa, você agora está tomando conta desse objeto. Eu não vou mais aplicar as atualizações automáticas. Será um prompt de usuário. É isso que ele informou. Vamos colocar yes então. Qualquer atualização agora deverá ser manual nesse objeto GX00KO. Ok? Bom, vamos lá no nosso empregado. Temos o empregado, vamos definir um, né? César. Ele é gerente? Não, não é gerente. Ou pode ser gerente também, mas aqui eu vou trazer somente os gerentes, que é a Paulina e que é o José Carlos. Confirmar. Carlos Henrique. Ele é gerente? Ele não é, mas aqui eu vou trazer somente os gerentes. Por exemplo, o César. Bacana esse modelo, né? A gente constrói modelos interessantes mediante o uso do subtipo.
especialmente o subtipo recursivo. Fantástico, né? A tabela se relaciona com ela mesma. Lá no modelo conceitual, lá no modelo lógico, creio que eles chamam de autorrelacionamento ou relacionamento reflexivo. Não tenho certeza do nome, mas é algo assim, tá, pessoal? Algumas considerações sobre o subtipo. Quando se define um subtipo, ele herda a definição do supertipo. Na verdade, a gente consegue mudar o nome, alterar o nome, tá? Pelo menos um dos supertipos deverá corresponder a PK de uma tabela do modelo. Deixa eu descartar a atualização aqui. Ainda temos mais algumas coisas para ver. Tá. Então a gente realizou relações um para um, né? Até então alguns, inclusive eu, achava que era meio mito esses tipos de relacionamento um para um, né? Quando eu desconhecia de fato o Genexus. Mas temos outras formas de criar relacionamento um para um, não somente com subtipos especialistas, como acabamos de ver, e através do índice unique, índice único. Aqui no caso é um exemplo de relação que envolve especialização e generalização, pessoa-contato, ok? Todo mundo é gente, né? Todo mundo é pessoa, mas o contato tem algumas particularidades. Mas uma outra forma da gente definir relacionamento um para um é a utilização do índice unique. Vou gerar um modelo bastante próximo a esse que vocês estão visualizando para manipular o índice unique. Vamos ver então como que podemos fazer. Aqui temos o cliente, operação e atualização. Vamos lá então. Primeiro eu vou definir uma transação de Deixa eu só pegar o nome dela aqui. Autorização. Autorização ID, né? Autorização data. Eu não vou criar um modelo completo não, tá, pessoal? Aqui o gerente que faz a autorização, né? Empregado ID, com seu identificador. Opa, digitei errado ainda, empregado. Empregado com seu identificador. Empregado nome. Estranho, né? Fez a questão da foreign key. Deixa-me ver aqui como está empregado o ID. Tá certo o nome. Deveria ser uma foreign key. Ok, depois eu vou ver se ele muda essa imagem. Deveria ser uma foreign key aqui. Empregado nome. O que mais? Para autorização, eu deveria recuperar os valores lá da nota fiscal total, mas dará um certo trabalho e agora não compensa. Vou colocar aqui autorização valor, ou autorização preço. Somente essas questões aqui. Agora sim virou uma foreign key. Estou criando um modelo bastante próximo a esse. Bom, além da autorização, teremos a operação, que é uma operação de compra, né? Vamos criar uma transação de operação. Operação com seu identificador. O cliente que participa da operação. E aqui vamos fazer vínculo com a autorização. Autorização ID aqui. Bom,
conforme desenhamos isso aqui, é uma foreign key, né, pessoal? Autorização. Qual que é o vínculo entre autorização e operação? Qual que é o relacionamento? Tá. Uma autorização, aqui definimos a foreign key, para várias operações, na verdade. E uma operação pode receber somente uma alteração. De fato, isso não está correto, esse modelo. Vamos gerar aqui. Vinculada a cliente já está vinculada. Vamos gerar esse modelo, vou mostrar o que pode ocorrer. Qual que é a problemática aqui? Organize. Pessoal, só um parênteses, né? Nós não vimos ainda fórmulas locais. A gente terá uma aula específica de fórmulas locais. A gente viu algumas fórmulas globais a nível de atributo. Teremos uma aula específica disso ainda. Bom, vamos lá então. Operação e autorização, né? Autorização. Para a data de hoje, empregado que deverá ser um gerente, são esses 3 gerentes aqui, já a Paulina, né? Tem autorização sobre uma compra qualquer de 50 mil reais. O cara quer fazer em... nem cabe 50 mil aqui, eu acho. Vamos ver o máximo que ele cabe. 5 mil reais. Vamos supor que 5 mil reais precisa de uma autorização especial. E a Paulina acabou autorizando. Deveria ter um campo aqui autorizado ou não autorizado, mas tudo bem. Para uma determinada operação. Operação de um cliente qualquer. Então, o cliente, o André, tá? A compra dele de 5 mil reais será autorizada em 5 vezes, por exemplo. Eu não sei, eu estou inventando um cenário, tá, pessoal? Creio que não seja um cenário concreto, um cenário real. Eu só estou inventando esse cenário para aplicar essa questão. Então vai sofrer uma autorização. Opa, foi autorizado, ok, confirmar. Vamos supor que uma outra operação qualquer, o André volte depois de um mês, um ano na loja, né? Esse ID não, esse ID é outro. Deixa eu clicar aqui. Só temos um cliente, o André volta na loja, só que ele comprou outro valor qualquer, né? E ele utiliza a mesma autorização. Isso poderia acontecer? Está errado, né, pessoal? Está errado, de fato isso aqui está errado. Né? A autorização lá está vinculada a um valor, vamos supor que ele gastou outro valor, deveria ser uma outra autorização. O que deveríamos fazer aqui então? Bom, uma forma bastante simples, lá em operação, lá em autorização, que é autorização preço. Na verdade, autorização ID. Na verdade, deveríamos definir um índice unique para autorização ID. E onde definimos? Exatamente em tables. View, tables. Nossa tabela deve estar aqui embaixo. Cadê a tabela que eu não estou vendo ainda? View, tables. Agora apareceu, né? Em operação, índices. Vamos criar um índice de usuário, add index. U, palavra U, significa user, índice de usuário. E qual o atributo que será? Autorização ID. Já temos um índice para autorização de foreign key, né? Como vocês podem observar aqui. Nós estamos criando um índice unique. Olha que bacana, né, esse índice unique. Vamos salvar. Vamos executar. Reorganize. Processo de reorganização aqui.
Bom, voltando lá, né? Operação com autorização. O André voltou depois de um ano na loja. Não poderá ser a mesma autorização já feita para outra compra, né? E o vendedor, por engano, alguém por engano, digita o código 1. Ele nos trará essa informação aqui que já existe autorização, tá, pessoal? A gente forçou um relacionamento 1 para 1 entre operação e atualização, tá? Forçamos, mediante o uso do índice unique. Esse é um cenário válido também, ok? Um cenário bastante interessante e válido. Na verdade, deveria ter um desenho ali, né, informando que seria um relacionamento 1 para 1. Mas ele acaba não ficando. Mediante o uso do índice unique, a gente consegue realizar essa operação. Cuidado, pessoal, isso aqui é totalmente diferente da situação de especialização e generalização. Isso aqui é outra situação, completamente diferente. Bom, falar um pouquinho de modelagem com GeneXus. Vocês já trabalham com sistemas, vocês conhecem muito bem, né, essa questão de modelagem, ou com o próprio GeneXus, ou outras tecnologias tradicionais. Em GeneXus, essencialmente em GeneXus, tudo parte de uma determinada visão do usuário. A gente retrata essa visão em transações, né? Transação é um objeto muito poderoso, porque ele gera tabela e programas de cadastros, né? A transação, eu vou traçar um paralelo aqui com entidade, não é verdade? A entidade lá no modelo tradicional, né? A gente utiliza a entidade para retratar essa visão do usuário. O grande desafio, né, que diz respeito ou à transação ou à mesma entidade e atributos, é encontrar essas entidades, encontrar atributos, distinguir, né, entre atributo, o dado e a informação. Vem tudo meio misturado para a gente, essas situações, né? Vem tudo meio misturado, essas informações. Um determinado escopo aqui, só para exemplificar como vem tudo misturado. A casa da rua Pedro Álvares Cabral, número 100, foi pintada da cor azul. Uma determinada casa, aí temos dados, né, atributos, enfim, e as próprias entidades. Um grande desafio nosso é extrair essas situações. Como poderíamos extrair? Ficar atento a substantivos, verbos. A casa da rua Pedro Álvares Cabral, número 100, foi pintada na cor azul. Como que a gente pode extrair essas informações, né? Vamos lá então, para construir uma determinada transação. Ficar sempre atento a substantivos. Transação casa e os demais valores são os atributos qualificadores, né? São os atributos. A transação casa, endereço, número, cor. E as informações virão aqui. Ok? A grosso modo seria mais ou menos assim. Pessoal, só relembrando a título de lembrança mesmo, sempre no final da aula sugere que vocês resolvam os exercícios, aqui no caso está a página 22. Evidentemente que não tem uma entrega máxima aqui, né? Mas fiquem à vontade para resolver essas questões. Tem um link aqui, está na aula 4 de cartão de crédito, que diz respeito a identificar as transações necessárias, criar as transações, publicar no GX Server. Hoje eu até vou pedir a vocês, para vocês me enviarem as informações no GX Server, para ainda não finalizei essa questão do GX Server com vocês durante essa semana. Aqui diz respeito aos estudos complementares, vale a pena acessar aqueles links, mas recapitulando o GX Server, né? Recapitulando, eu fiz uma série de alterações, tá, pessoal? Na minha KB. Knowledge Base, Team Development. Aqui eu defino um comentário qualquer. Comentário, vou colocar a atualização da data de hoje, 19 do 10 do 17. Vou submeter todos esses valores ao GX Server. Commit. Aqui, mediante o uso do output, vocês conseguem visualizar essas informações.
E deu uma travada a minha máquina, mas é uma boa prática vocês sempre visualizarem os dados que estão sendo exportados ao GX Server. Tá. Se alguém fez alguma coisa, pegou essa minha KB, né, aula 16 do 10/17, eu gostaria que enviassem, submetessem ao GX Server, se possível. Se não for possível, a gente pode fazer na aula de amanhã. Tá? Só queria demonstrar a opção. Aqui é o commit de envio de informações. Aqui tem outra opção chamada update. Né? Ele deu um errinho aqui, parece? Não foi? Ah, não, ele está submetendo ainda as informações no GX Server. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Agora já foi. Vamos ver se tem algo no update. Update é caso vocês tenham feito algo, alguma alteração, né? Vamos clicar aqui em update. Ele está checando as modificações do GX Server. Se tiver alguma alteração, aparecerá aqui. Não há nenhumas informações. Mas se alguém de vocês baixarem essa KB, fazer alguma alteração, na aula de amanhã eu posso demonstrar essa questão do update. Tá? Da atualização da minha máquina a partir dos objetos que vocês submeterem ao GX Server. Bom, a aula de amanhã vai ser bastante especial. É um tema livre, né? O que eu proponho? Proponho que a gente veja uma questão que não foi vista ainda, que é a definição da ordem de disparo das regras. Não vimos ainda. Ela envolve alguns conceitos que não vimos, tá? Tipo procedures, mas eu vou passar entre aspas meio por cima essa questão de procedure. Não vou construir uma procedure, mas vou falar o significado. Por exemplo, temos as questões de before insert, before after insert, antes de inserir, após inserir informações. Enfim, será essa questão que veremos na aula de amanhã. Além disso, eu proponho também para que nós resolvemos a prova, exatamente a prova de analista de Nexus. Proponho isso também. Tá? Cada uma das questões, e até seria interessante vocês tentarem, posteriormente ao curso, fazer a prova. Daria algumas dicas importantes, a gente debate algumas situações, ok? Então ficará algo bastante interessante. Vou finalizar a transmissão da aula agora.